Espero que Deus fale com cada um de nós e tenho certeza que Papai do Céu tem algo especial para o nosso coração nessa noite. Amém? É contigo, Espírito Santo. Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Saúde a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Queria saudar os amados irmãos, as amadas irmãs que estão chegando através do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venham estar sobre a sua vida, sobre o seu lar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé para a gente comer um pão sem fermento, em nome de Jesus. Tenho certeza, amado irmão e amada irmã que me ouve, que o papai mais uma vez vai falar aos nossos corações. Convido você que está aí, pegar a poderosa palavra de Deus e abrir comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Quem for achando pode ir glorificando o nome do Senhor. Lucas 16, 19. Amado irmão, amada irmã que me ouve, uma passagem muito bem conhecida de todos nós. Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. Irmão, eu tenho certeza que quando Deus traz a gente na casa de oração é porque Ele quer falar com a gente. Tenha certeza que o papai vai falar com a gente nesta noite. Lucas 16, 19. A gente vai ler do versículo 19 ao 24 e depois o versículo de número 28. Todos encontraram? Assim diz a poderosa palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Tomei o assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã que me ouve, ficamos aqui com uns breves versículos que o médico Lucas escreveu aos nossos corações. E o interessante dessa parábola é que Lucas é o único a relatá-lo. Mas eu gosto muito desta parábola, porque usando ela, a gente quebra muitos princípios, muitas heresias, usando ela. Usando essa parábola aqui, a gente pega muito para a nossa fé. A gente tem muitos ensinamentos aqui dentro. E é nesses versículos que eu quero caminhar nesta noite, trazendo uma mensagem da parte de Deus, debaixo do tema. Só o tema é uma pergunta nesta noite, para mim e para você. O tema é: você ama verdadeiramente seu irmão?
Olha o tema. Você ama verdadeiramente o seu irmão? Por que isso, irmão Dudu? Amado irmão, amada irmã, se você acompanhou comigo os últimos acontecimentos, as últimas semanas, esta é uma mensagem direta da parte de Deus. A gente ultimamente tem passado muitos trabalhos, muitas provações, muitos desertos. E se vê, infelizmente, dentro da igreja, uma falta de amor. Se vê dentro da igreja algo notório, a falta de amor. Como diz Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 22, 23 por ali, muitos de nós ainda se enganam com os falsos discursos. Porque muitas vezes a gente se considera igreja de Cristo. Muitas vezes a gente acha que está fazendo as coisas certas. Mas falta no nosso meio algo chamado amor. Por isso que fica essa pergunta aos nossos corações. Você ama verdadeiramente seu irmão? Nós amamos verdadeiramente os nossos irmãos e as nossas irmãs? Porque a gente pode fazer tudo. Se não tiver o amor, de nada adianta. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Paulo termina o capítulo de número 2 dizendo: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E aí ele escreve um capítulo todo falando de amor. E eu nessas semanas, subindo, descendo o monte, orando nas madrugadas, e o Pai trazia isso ao meu coração. Só que até ontem eu não tinha entendido muito bem a mensagem. Ontem eu orava e o Pai mostrou para mim que Ele queria que eu sentasse na mesa da cozinha com a Bíblia, o caderno e 2 canetas na mão. Eu fui, me assentei depois da oração e aí veio a revelação final, que foi aonde eu entendi. Então, amado irmão, amada irmã, tudo que a gente vai ouvir nessa noite, que você venha receber no seu espírito. Porque se a gente não tiver discernimento, a gente não vai entender o cerne da mensagem. E vemos aqui, amados irmãos, amadas irmãs, uma parábola. E a Bíblia vai dizer que existia 2 pessoas, um rico e um mendigo. Só que a Bíblia diz que esse rico, olha só o que ela diz: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então olha só, ele era rico, ele se vestia bem, ele não se contentava com qualquer roupa, ele queria sempre o melhor. Só que sabe o que é interessante? É que tudo o que ele possuía aqui já estava reservado para ele no céu. Só que tem um porém, ele não quis. Olha só, tudo que a Bíblia vai dizer nesse versículo que ele tinha, está reservado no céu para ele, só que ele não quis. Olha só, a primeira coisa que a Bíblia diz que ele tinha: vestes de linho finíssimo. E aí, João diz para nós, em Apocalipse 19, capítulo de número 19, versículos 7 e 8, que a noiva vai estar vestida com vestes de linho fino. Aí, peraí, irmão Dudu, mas lá diz que é só fino. Mas será que o fino do céu não é mais finíssimo do que o da terra? Então, olha só, ele estava preocupado com a veste da terra, mas ele tinha uma veste no reino dos céus. Só que tem um detalhe, ele não quis. Aí, olha só, a Bíblia diz, no versículo abaixo, que ele está dentro de casa. E dentro de casa tem uma mesa, que é onde ele come e cai as migalhas que Lázaro queria. Só que Jesus Cristo também disse que no céu tem uma mesa esperando eu e você. Virão muito do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó na mesa no reino de Deus. E aí, Apocalipse 19 fala das bodas do Cordeiro.
a boda vai ser servida numa mesa. Então a mesa também estava preparada no reino dos céus, só que ele não quis. Aí olha só, a Bíblia fala de uma porta, que o mendigo ficava à porta da casa dele. No reino dos céus tem uma porta, aquela porta que o pastor Gabriel falou aqui no início. E todos nós que queremos entrar no céu vamos ter que passar pela porta. Jesus Cristo de Nazaré, eu sou a porta. Então, no céu também tem uma porta, só que ele não preferiu a porta do céu. E aí, a Bíblia diz, analisando o contexto, se tem uma porta, é porque tem também uma casa. E Jesus Cristo falou que ia preparar morada para nós. Então, olha só, tudo que ele tinha aqui na terra, tinha reservado para ele no céu, só que ele não quis. Então, olha só, ele gastou o seu tempo adquirindo coisas da terra, sendo que no céu ele teria de graça, pela graça de Deus. O que eu aprendo com isso? O tempo mal empregado. Porque olha só, ele gastou a sua vida toda para adquirir dinheiro, para ter uma casa, para ter uma mesa, para ter o que comer, mas só que não se preocupou com o céu. O pastor Gabriel trouxe algo que eu já tinha anotado aqui. Efésios capítulo de número 5, versículo 16. Remi o tempo, porque os dias são maus. Paulo está dizendo para mim e para você que é momento da gente aproveitar o tempo. Remir o tempo quer dizer aproveitar o tempo, mas aproveitar o tempo para quê, irmão Dudu? Para perdoar. É momento de usarmos o tempo que nos resta para perdoar, para amar. É tempo de usar o tempo que nos resta para nascer de novo. É tempo de usar o tempo para o arrependimento. Porque, amado irmão, olha só, ele gastou todo o seu tempo adquirindo coisas da terra. Só que aconteceu algo interessante com esse homem. Ele gastou o seu tempo, mas não adquiriu uma identidade diante de Jesus. Ele ficou conhecido apenas como um homem rico. Olha só como ele gastou mal o seu tempo. A gente sabe que se não for por herança, ninguém fica rico da noite para o dia. E esse homem gastou o seu tempo ajuntando coisas na terra e esqueceu de ter uma identidade diante de Jesus. Ele vai ficar conhecido apenas como mais um homem rico. E aí a pergunta que eu quero trazer aos nossos corações é: como nós seremos conhecidos? Dentro da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo é conhecido como o Filho de Deus. Abraão ficou conhecido como o amigo de Deus. Jó ficou conhecido como servo. Só que aí vamos para o Novo Testamento. João, o apóstolo, ficou conhecido como o discípulo amado. Só que aí tem também o Tomé, que ficou conhecido como o incrédulo. E tem também o Judas, que ficou conhecido como o traidor. E aí a pergunta aos nossos corações é: como nós seremos conhecidos? Esse homem, ele adquiriu tudo, mas esqueceu o mais importante, a identidade. Sabe por quê? Lázaro não tinha nada disso, mas Jesus sabia o nome dele. Lázaro não tinha riqueza nenhuma, não tinha nada. A companhia do Lázaro eram os cães, mas Jesus sabia o nome dele. E ser rico para com Deus não é quem tem dinheiro. Ser rico para com Deus é quem tem um nome no livro da vida. Porque Jesus disse: não vos alegrais, porque vos submete os demônios. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Então não adianta nada, irmão. Às vezes, a gente vai nesse embalo.
gasta o nosso tempo com coisas passageiras. Por quê? Tudo o que ele adquiriu aqui não pôde livrar ele da onde ele foi. Tudo que ele adquiriu aqui não pôde livrar ele para onde ele ia depois da morte. Então, antes da gente se preocupar com qualquer coisa, se preocupamos com a nossa identidade diante de Cristo. Lázaro não tinha nada, mas Jesus sabia o nome dele. Lázaro não tinha nada, olhando aos olhos da terra, mas aos olhos no reino ele tinha muita coisa. Irmão, nada adianta se amanhã ou depois colocarem a nossa foto num banner, colocar a nossa foto na TV, se a gente não for conhecido do reino dos céus. De nada adianta, irmãos, ter o nosso nome lá no YouTube, Obreiro Carlos Vidal, disso não adianta nada se eu não for conhecido no reino dos céus. É mais fácil, muitas vezes, a gente não aparecer em lugar nenhum, mas Jesus saber quem a gente é. Porque não é a minha popularidade que vai me levar para o céu, mas é a minha amizade com Jesus Cristo de Nazaré. E aí, esse homem estava preocupado com a riqueza. Só que o que mais me chamou a atenção foi que tudo que ele tinha aqui na terra, tinha no céu, e ele não quis. Aí olha só, preste atenção, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha roupa, mas faltava algo para ele. Faltava o que para ele, irmão Dudu? O amor. Versículo de número 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Olha só, então aqui Jesus Cristo começa a introduzir para nós. Apresentou o rico, apresentou um mendigo chamado Lázaro, e agora Jesus Cristo começa a dar as características de cada um. E aí, como eu falei para você, ele tinha uma porta, e o mendigo, creio eu, estava pelo lado de fora da porta. Irmão, irmã, assim como ele não teve amor para passar pela porta para socorrer Lázaro, na porta do reino dos céus, não tinha ninguém esperando ele. Assim como ele não tinha amor para passar pela porta, para suprir as necessidades de Lázaro, no reino dos céus ninguém esperava ele na porta. Por que isso? Falta de amor. Porque não tem como, irmão, a gente que tem a presença de Deus, ver um mendigo à nossa porta e não ter compaixão dele. Aí olha só, o mais interessante, ele tinha tudo, mas não tinha amor. De nada adianta, porque assim como ele não soube tratar o mendigo, muitas vezes a gente não sabe tratar o próprio irmão que está do lado. Às vezes nos falta amor. Para quê, irmão Dudu? A Bíblia diz que Lázaro tinha chagas. E chagas são o quê? Senão feridas. Às vezes nos falta amor para curar a ferida do irmão. Às vezes falta a gente sair da nossa casa para ir até o irmão, para quê? Para cuidar das feridas dele. Então olha só, ele não tinha amor para curar as feridas. Irmão, para deixar o trono, para morrer numa cruz, é necessário amor. Jesus Cristo deixou o trono pela gente. E muitas vezes a gente diz que é irmão, que é igreja, mas não tem a capacidade de curar feridas. Vê os irmãos com as feridas expostas, sangrando, e aquilo não nos comove. Imagina o coração desse homem como é que era. Ver alguém ali tendo a companhia de cães, sendo lambido por cães, e aquilo de nada o incomodava. Aí eu pergunto para nós, será que as feridas do irmão
movem o nosso coração. Porque se você prestou atenção no tema, o tema é forte. Você ama verdadeiramente o irmão? Porque não é um irmão qualquer, não é um amor qualquer. Irmão, como diz a palavra de Deus, se a gente não amar o irmão a quem vê, a gente não vai poder amar a Deus a quem a gente não vê. Aí olha só, vamos um pouquinho mais além para chegar onde eu quero. Agora aqui, irmãos, é onde começa a apertar um pouquinho o cajado. Versículo de número 21 ainda. Olha só. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Olha só. Vamos falar agora um pouquinho dessas migalhas. Irmão, aquilo que não servia para o rico era o sonho de Lázaro. Aquilo que não servia mais para o rico era o sonho de Lázaro. Irmão, sabe o que é mais interessante? É que às vezes aquilo que eu e você estamos jogando fora é o sonho de muitos. E não falo só de alimento, não. Aqui eu abro um leque. Talvez os cultos que a gente não valoriza é o sonho de muitos. Os montes que a gente não valoriza é o sonho de muitos. Irmão, talvez você está jogando nessa noite uma chance que muitos queriam fora. Quantas pessoas eu converso de outro estado que dariam tudo para estar aqui com a gente. E quem está aqui não valoriza. Só que tem algo interessante. Vou fazer uma conjectura, se você for bom de Bíblia, você vai pegar. Sabe o que é interessante? Aquilo que o rico rejeitava, as migalhas, foi o suficiente para a mulher de Canané ganhar o seu milagre. Aquilo que o rico rejeitava, as migalhas que ele não quis, foi suficiente para a mulher cananeia conseguir a libertação da sua filha. Então a oportunidade que nós temos, se a gente não quiser, outro vai agarrar. Porque ele não quis a migalha, só que a migalha foi suficiente para a mulher samaritana. Estou fazendo uma ligação de passagens para você entender. Aquilo que eu e você não queremos, tem outros que querem. E aí olha a oportunidade que ele perdeu. Não quis dar a migalha para o Lázaro, mas também foi para o lugar de tormento. E a migalha que ele não quis, que ele estava jogando fora, foi suficiente para a mulher conseguir o que ela queria. Irmão, sabe por que muitas vezes Jesus não dá o pão para a gente? Porque a gente não sabe cuidar das migalhas. Por isso que às vezes Jesus não dá o pão para a gente, por quê? Porque a gente não sabe cuidar das migalhas. Aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Irmão, como é que você acha que a gente forma o pão da palavra aqui? É de migalha em migalha que a gente forma o pão para trazer para você. Só que aí tem um detalhe. Muitos não valorizam as migalhas. Só que as migalhas fazem a diferença na vida daquele que sabe aproveitar. Quem sabe Jesus te deu uma migalha nesta noite para te sustentar, para te dar o pão. Só que, o que você vai fazer com essa migalha que Jesus vai te dar? Irmão, a migalha, se não for de migalha em migalha, nunca se forma um pão. Então tome cuidado, para você não estar jogando uma oportunidade de ouro fora. Tome cuidado, para você não estar jogando a sua vida espiritual fora. Toma cuidado, para você não estar jogando fora as migalhas que Jesus dá. Migalhas eu digo o quê? Oportunidades. As oportunidades que Jesus nos dá. Porque é de migalha em migalha que se forma um chamado. É de pregação em pregação que a gente vai melhorando. Só que, o que a gente tem feito com as migalhas? Fala espiritualmente, o que a gente tem feito com as palavras que o Senhor tem nos dado? O que nós temos feito com a direção que o Senhor tem nos dado?
Irmão, quando o Senhor abriu meu entendimento para compreender isso aqui, o que o rico não quis foi suficiente para a mulher cananeia, irmão. Talvez a oportunidade que você não quer mais, outros estão vindo aí para abraçar. E tem aquele jargão que eu gosto de usar. Quando Judas não quer, Jesus já está levantando Matias. Irmão, quando a gente não quer mais, tem gente só esperando para abraçar a oportunidade. E como eu falei na pregação passada, essa oportunidade, ela é única. Porque, às vezes, quando a gente é ingrato, a gente não deixa de valorizar só o que Jesus Cristo fez, mas aquilo que até mesmo a gente fez. Porque nós estamos de pé pela graça, mas todos nós pagamos um preço até aqui. Se eu e você voltarmos para trás, a gente não vai valorizar nem o que a gente fez até aqui. Então, irmão, não joga fora as migalhas, não. Não joga fora as oportunidades, não. Abrace as oportunidades. Lembra que lá atrás você queria ter essa oportunidade que você tem hoje, e talvez você tenha e não dá valor. Irmão, por isso que muitos não crescem na fé, porque não sabem utilizar as migalhas, não sabem utilizar as oportunidades que é dada. E como eu falei na pregação passada, a oportunidade é dada para todos. Jesus botou os discípulos e a multidão sentado, só que cada um tomou a sua decisão. Só que a decisão do rico não ajudar o Lázaro pesou toda uma eternidade. A falta de amor pesou toda uma eternidade. Olha só. Vamos lá, versículo 22. Estou quase chegando onde eu quero. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, irmãos. Isso aqui a gente tem que aprender. Jesus é especialista nisso. O que, irmão Dudu? Botar todo mundo em igualdade. Por que, irmão Dudu? A morte chegou para os dois. Jesus é especialista em botar em todo mundo igualdade para ver a reação de cada um. Por quê? Um era rico, o outro era mendigo, mas chegou uma hora que os dois ficaram no mesmo patamar, a morte. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o quê? Irmão, olha para a Bíblia e vê quem é que levou o mendigo. Quem é que acompanhava ele? Eram os anjos, irmão. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes, a minha companhia vai dizer aonde eu vou passar a eternidade. Porque olha só, ele está sendo acompanhado pelos anjos, e aí ele vai ser levado para o seio de Abraão. Aí olha só, se os anjos vieram buscar ele para o seio de Abraão, quem é que veio buscar o rico? Para o Hades. Porque o mundo espiritual, existe dois caminhos. Ou o descanso, ou o tormento eterno. Todos os dois são eternos. Ou descanso, ou tormento. Aí, para o descanso, ele foi acompanhado dos anjos. Então, quem era o acompanhante do rico? Então, amado irmão, fica um ensinamento para a gente. Toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado com as suas companhias. Porque muitas vezes, aqui está dizendo para nós, entre aspas, que a nossa companhia, muitas vezes diz aonde a gente vai passar a eternidade. E aí a pergunta é, com quem que você está andando? Com quem que eu estou andando? Porque olha só, ele estava indo com os anjos, ele está andando com os anjos, ele está indo para o seio de Abraão. Tome cuidado com as suas companhias. Tome cuidado com o que você anda. Porque olha só, ninguém dentro da Bíblia Sagrada se desviou da noite para o dia. Emilei Fileto, você acha que ele se desviou da noite para o dia?
Ou eles foram contaminados pelo fermento dos fariseus? Você acha que Judas traiu Jesus por quê? Primeiro, não queria mais estar onde Jesus e os discípulos estavam. Primeiro sinal que a gente está com o pé para se desviar: não estar em comunhão. E o segundo, quando troca os discípulos pelos fariseus. Irmão, aí falta um pouquinho assim, para a gente vender Jesus. E o que mais tem feito nas igrejas hoje? Estão vendendo Jesus. Estão vendendo Jesus hoje. Se vende de tudo na casa de oração. Estão vendendo Jesus. Por quê? Porque andam na companhia de fariseus. Andam na companhia de desviados. Irmão, porque assim, ou a gente anda com o desviado para converter ele de volta ao caminho, ou ele vai levar a gente para o mundo. Não tem meia conversa. Se você andar com o carnal, você vai ser carnal. Agora anda com o espiritual, que você vai ser espiritual. Não tem como. O pastor falou aqui, não tem comunhão com as trevas e a luz. Paulo vai escrever, que comunhão tem? Aí como é que a gente quer ser santo se a gente anda com os profanos? Como é que a gente quer ser santo, que é a nossa libertação, se a gente anda cercado de pessoas que não são libertas? Como é que a gente quer mudar de pensamento se a gente anda com pessoas que pensam coisas piores do que a gente? Não tem como. Como diz o nosso pastor, vai viver um dinossauro na fé e não vai se converter nunca. Irmão, já tinha um ditado no mundo que dizia: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E não tem como. Judas andava com Jesus, expulsava demônios, curava enfermos, mas começou a andar com os fariseus, só pensava em dinheiro. Irmão, muitas vezes, vou repetir de novo, muitas vezes com quem a gente anda, vai dizer onde a gente vai passar a eternidade. Irmão, se os anjos vieram buscar Lázaro, imagina quem veio buscar o rico, para o lugar de tormento. Quer que eu fale ou você sabe? Irmão, se o lugar de descanso quem leva é os anjos, quem está levando é os anjos, quem está guiando é os anjos, imagina para o lugar de tormento, os demônios, sendo escoltados por demônios. Por quê? Porque não tinha um princípio no coração chamado amor. Porque não soube usar de amor para com Lázaro. Não soube dividir aquilo que tinha com Lázaro. Irmão, e aqui eu não falo só dividir coisas materiais. Não, eu falo de algo mais importante. Dividir o espiritual com o próximo. Porque não adianta a gente ter um dom e esse dom está enterrado. Jesus vai cobrar da gente. Por que que ele deu o dom da palavra e a gente não pregou? Por que que ele deu o dom de louvar e a gente não louvou? Por que que ele deu o dom de línguas e a gente não usou? Irmão, a gente precisa alimentar as pessoas com aquilo que a gente tem espiritualmente falando. A gente precisa alimentar. Porque se a gente chegou onde chegou é porque alguém algum dia nos alimentou. Irmão, isso aqui é sério. Versículo agora de número 23. Não se esqueça, a morte chega para todos, amém? Enoades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só, primeira coisa que eu gosto desse versículo, é que quebra muitas heresias. Aqui a gente aprende duas coisas. Primeiro, que não existe sono da alma, e que também existe consciência, até depois da morte. Olha só, por quê? Ele vai ver lá do lugar de tormenta onde ele está, ele vai ver Abraão, e ele vai ter lembrança de quem era Lázaro, porque ele vai conhecer. Nos versículos abaixo ele vai dizer: pai, Abraão, pede para que Lázaro molhe o dedo na água. Então, o sono da alma não existe. Quando o corpo cai aqui, ou é descanso eterno, ou é tormento eterno.
Não tem meio termo com Jesus. Aí olha só, mais interessante, ele lembrou até dos 5 irmãos que tinha. Então olha só, ele está num lugar de tormento. Cristo quis dar e a pessoa não quis. Um dia, se acontecer, algum de nós aqui nessa noite perder a salvação, a gente vai se lembrar que nessa noite Jesus falou com a gente. E aí foi a gente que não quis escolher. Imagina, irmãos, o tormento que é passar a eternidade inteira lembrando de quantas vezes Jesus quis esticar a mão para a gente, para salvar a nossa alma, e a gente não quis. E aí a gente vai entender que o culpado não é Deus, que o culpado somos nós. Eu fico imaginando, vou conjecturar para você entender. Bah, mas se eu tivesse alimentado Lázaro, poderia ser diferente, né? Se eu tivesse tratado ele com amor, poderia ser diferente, poderia não estar aqui. Porque olha só, eu tinha casa, tinha carro, tinha tudo e vim parar para cá. Mas por que Lázaro não tinha nada, mas foi parar para lá? Talvez Lázaro não tinha nada, mas tinha a essência do amor dentro do coração. Esse homem não queria repartir com Lázaro nem as migalhas, talvez. Mas se Lázaro tivesse uma migalha, ele dividiria com alguém que estivesse precisando. Porque eu aprendi algo nessa caminhada cristã. Aquele que menos tem é o que mais ajuda. A gente vê na viuvinha. Todo mundo só entregava lá os seus restos. A viuvinha entregou tudo que tinha. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Quem menos tem é quem mais abre a mão. E não estou falando em dinheiro aqui, não é isso. Estou dizendo, aquele que menos tem recursos, ou talvez estrutura, para estar ajudando, é aquele que sempre está com a mão estendida para a gente. Por quê? Ele não tem nada, mas ele tem algo dentro do coração, amor. Agora, irmão, é onde eu quero começar a chegar. Versículo de número 24 agora. Segura aí, falta só o 24 e 28 agora. Segura na cadeira aí, vamos lá. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só, irmãos, pega o mistério aí. Está vendo como a fé dele estava na pessoa errada? Porque ele clamou misericórdia para Abraão, mas talvez não clamou misericórdia para Jesus. Talvez esse homem estava faltando direção para ele, como faltava para a mulher samaritana. Por que, irmão Dudu? Já viu que a fé dela estava em Jacó? Aí precisou ser revelado o Cristo para ela crer verdadeiramente. Irmão, não tem ninguém na face da terra que possa ter misericórdia de mim e de você, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém pode nos livrar desse lugar aqui, ó, lugar de tormento, se não for Jesus Cristo de Nazaré. Não é Buda, não é Allan Kardec, não é Maria, não é santo nenhum. O único santo que pode nos livrar é Jesus Cristo de Nazaré. Clame misericórdia não para Abraão, clame misericórdia para Jesus Cristo de Nazaré. E aí olha só, vai falar de água. Ele vai clamar por uma gota d'água. E aí, falando de água, não tem como não falar da pessoa do Espírito Santo. Irmão, irmã que me ouve, ele era rico. Talvez ele era muito ocupado, contando suas notas, quem sabe, fazendo a conta bancária, contando. Ah, esse mês eu ganhei tantos. Ah, mês passado eu ganhei menos, esse mês eu estou melhor. Mas acabou se esquecendo de algo. Esqueceu de algo. A água. Talvez, quando ele tinha um copo de água, ele não dava valor. Mas depois que ele perdeu uma gota, fazia toda a diferença. Irmão, irmã, quantas pessoas já foram cheias do Espírito Santo e não deram valor?
Quantas pessoas eu já vi nesse meu pouco tempo de caminhada passarem aqui, ó, por essas cadeiras onde você está, por aqui em cima onde eu estou, eram cheios do Espírito Santo, eram cheios da água de Deus, mas não deram valor. Só depois que perderam, é que viram como uma gota, faz toda a diferença. Quantas pessoas eram cheios da água de Deus, e aí agora estão trocando a água de Deus pela cerveja do pecado. Quantas pessoas estão trocando a água de Deus pelo vinho da contenda? Quantas pessoas eram cheias do Espírito Santo e hoje só servem para contender, para fazer fofoca entre os irmãos? Quantas pessoas eram cheias do Espírito Santo e hoje só servem para causar divisão na igreja? Irmãos, pessoas que eram templo do Espírito Santo e hoje são morada de demônios. Pessoas que tinham a unção sobre a vida, mas não deram valor. Quantas vezes essa água aqui do rico pode simbolizar as comunhões que a gente não dá valor, os cultos que a gente não dá valor, os montes que a gente não dá valor. Ou falando de Espírito Santo, não tem como não falar de comunhão, porque é Ele que une o Filho ao Pai. Quantas pessoas tinham essa água e hoje estão passando sede lá fora? Irmão, assim como uma gota de inferno, uma gota de água no inferno faz toda a diferença, um culto aqui pode valer uma eternidade. E aí olha só, ele vai clamar para Abraão, só que Abraão não pode fazer nada por ele. Aí, irmão, chegamos onde eu quero chegar, versículo de número 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes des testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de demônio, de tormento. Irmão, olha só, como eu falei para você, quem sabe, esse homem era um homem muito ocupado. Talvez ele não soube dar valor para a família, enquanto estava em vida. Irmão, olha só, ele vai se lembrar dos irmãos depois que já está no lugar de tormento. Irmão, nós temos nos lembrado dos irmãos? Irmão, não adianta a gente sair por aí dizendo que a gente faz parte da família URP, se na hora que o irmão mais precisa a gente não está lá. Mas não adianta a gente sair por aí dizendo, não, eu faço parte da família lá, da igreja do pastor Angildo, mas quando todo mundo precisa, ó, parece que todo mundo toma Doril, todo mundo sumiu. Irmão, sabe por que acontece isso? Porque às vezes dentro de nós ainda tem um Pedro. Por ti, eu darei a minha vida. Só que quando mais precisa, é o primeiro a negar. Porque Pedro disse para Jesus, ei, eu vou, por ti eu dou a minha vida. Jesus diz, darás a tua vida por mim? E aí quando Jesus mais precisou, ele negou, não uma, mas 3 vezes. E quantas vezes a gente nega ajuda, não só uma, mas 3 vezes. E ainda diz que é irmão. E ainda diz que ama. Mas que amor é esse? O amor segundo o mundo ou o amor segundo os homens? Porque amor segundo Deus não é. Irmão, sabe por que às vezes a gente nega de amar o irmão? Sabe por que às vezes a gente se esquece do irmão? É porque tem dentro de nós um Judas. Como assim, irmão Dudu? Está prestes a trair o irmão e faz aquela pergunta, eu? Lembra, Jesus Cristo chega na ceia e diz, ó, um de vós
há de me trair esta noite. E aí começa um por um. Eu, Senhor, aí até o Judas. Eu, Senhor. E quantas vezes a gente é um Judas na vida do irmão? Se é que já não está traindo o irmão, aí chega alguém, aí o irmão que está sendo traído chega assim, pastor Gabriel, assim, cara, alguém está me traindo. Aí sabe, aquela cara de hipocrisia, será eu? E é a pessoa que está moendo pelas costas. Irmão, sabe por quê é difícil amar? Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo de número 12, abre aí. 2 Coríntios, já estou me encaminhando para o final, irmão. Estou deixando o mais pesado para o final. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 15. 2 Coríntios 12, 15. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. Vou fazer duas perguntas diferentes. Parecem iguais, mas são diferentes. Por que é difícil amar? Por que é difícil amar, irmão Dudu? Uma das respostas está lá em 2 Coríntios 12, 15. Todos acharam? Eu, muito de boa vontade, gastarei-me e me deixarei gastar pelas vossas almas. Mas ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha o que Paulo diz. Ele diz que ele se deixava gastar pelas almas do irmão. Quer dizer, ele se empenhava. Ele deixava a si mesmo para servir o irmão. Mas só que aí tem uma recompensa. Por que é difícil amar, irmão? Porque quanto mais a gente ama, menos amado a gente é. Irmão, quanto mais a gente se entrega, menos as pessoas reconhecem. E quantas vezes a gente não reconhece aqueles que estão se entregando pela gente, aqueles que estão deixando se gastar pela gente, aqueles que estão sentindo dores de parto pela gente. Parece que quanto mais as pessoas se entregam para fazer as coisas, menos a gente ama. E está aqui, Paulo está dizendo. Quanto mais eu me entregava para o reino, estou conjecturando, quanto mais eu me entrego para o reino, menos eu sou amado. E quantas vezes a gente não sabe amar? Por que é difícil amar, irmão Dudu? Porque muitas vezes o amor é recompensado com ingratidão. Muitas vezes o amor é recompensado com indiferença. Muitas vezes o amor é recompensado com um beijo. Irmão, por isso por que é difícil amar? Porque quando mais a gente se entrega, menos a gente é reconhecido. Parece que quanto mais a gente faz, pior fica. A gente faz uma tenda, vai alguém lá achar defeito. A gente começa a cercar a tenda, pessoas vão lá e acham defeito. É feito um banheiro na tenda, as pessoas reclamam. E as pessoas estão se gastando, estão se deixando gastar pelas almas. Mas cada vez é menos amado. Quanto mais se entrega, parece que é pior. Eu tenho outra pergunta e termino. Sabe por que muitos não conseguem amar? Sabe por que muitos não conseguem amar? A resposta está lá em Romanos 5,5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí sabe por que muitos não conseguem amar? Porque não são cheios do Espírito Santo. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, o amor de Deus vai estar no meu coração. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio.
E aí, aqui se encaixa aquilo que eu tinha falado, o amor de Deus. Porque existe o amor de Deus, o amor dos homens e o amor do mundo. Por isso que eu perguntei, você ama verdadeiramente o seu irmão? Irmão, a gente tem que parar de se enganar com um falso discurso. A gente tem que aprender a estender a mão. A gente tem que aprender a chorar com a dor do próximo. Porque tem as carpideiras no nosso meio. Tem as carpideiras. Como assim, irmão Dudu? São aquelas que choram, mas ao mesmo momento estão rindo. As carpideiras estavam na casa de Jairo. Estavam chorando com Jairo. Daqui a pouco chegou Jesus, todo mundo começou a rir. Mas não foi um riso de alegria. Foi um riso falso. E quantas vezes a gente recebe esses risos falsos dos falsos irmãos? Por quê? Porque são pessoas que não sabem amar. E por que não sabem amar? Porque não são cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que derrama o amor sobre nós. Irmão, ninguém é verdadeiro discípulo se não saber amar. Todos saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão, não adianta nada, já estou encerrando. Não adianta nada a gente dar glória a Deus, aleluia, aqui, e depois no final do culto nem dar paz do Senhor por irmão. Isso é hipocrisia. Irmão, não adianta a gente vir aqui louvar 2, 3 louvores, escutar uma palavra de 1 hora, 40 minutos, e depois não conseguir chorar com Marta e Maria a perda do seu irmão Lázaro. Por quê? Jesus chorou. Irmão, não tem como. Não tem como a gente dizer que ama o irmão se não sofrer junto com o irmão. Não tem como a gente dizer que ama e não sentir a mesma dor se o mesmo Espírito que está em mim está no meu irmão. Irmão, não tem como a gente dizer que ama e a lágrima do próximo não compungir o nosso coração. Irmão, que a gente venha amar o amor segundo Deus. E termino de novo com a mesma pergunta. Você ama verdadeiramente o seu irmão? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. A gente está de em pé para glorificar o nome santo do Rei, né, irmão? Em nome de Jesus, né? Cada palavra melhor que a outra. O Pai está usando, graças a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por eu sentar naquele banquinho ali. E agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de ter gerado homens pregadores do Evangelho. Sei que não foi fácil até aqui para gerar, mas dá orgulho de sentar ali e ouvir meus irmãos pregando. Porque quem já esteve dentro da igreja dos lobos sabe quanto sofrimento a nossa alma gemia lá dentro. E hoje a gente pode sentar dentro de uma igreja e escutar uma palavra verdadeira, genuína e poder glorificar a Deus com a alma, com o coração, com o espírito também. Isso é bom, isso é muito ótimo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela força que Ele tem me dado. Eu estou dando um tapa na cara de Satanás, em nome de Jesus. Eu não vou deixar de glorificar a Deus, nem na morte, nem na vida, em nome de Jesus Cristo. Vou estar glorificando o nome santo do Senhor a cada dia, em nome de Jesus Cristo, irmão. Eu hoje acabei perdendo a minha sogra, uma triste notícia. A missionária está em casa, está dopada de remédio, ficou por casa. E hoje foi mais um pouco que marcou a minha vida. Mas com a consciência tranquila, em paz, por ter falado de Jesus a ela e por ter sido um instrumento de
de milagre na vida da minha sogra no começo. Porque eu não vi um cristão até hoje ser usado por Deus como Deus me usou para curar a minha sogra. Mas nesses últimos dias Deus não quis curar mais, porque Deus deu uma oportunidade para ela. A primeira vez a minha sogra estava paralítica, com quase 40 quilos. Aí Jesus me deu uma palavra no Salmo 118, versículo 8, e diz assim: vai na casa dela. E eu abri a palavra de Deus no Salmo 118, versículo 8. E assim dizia: mas vale a pena confiar em Deus do que confiar nos homens. A minha sogra estava sendo desenganada pelos médicos, como até hoje, acabou perdendo a vida sendo desenganada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas as pessoas estão em conluio com o diabo, irmão, só oração para resolver. E eu levei essa palavra até ela e Jesus Cristo disse para ela assim, através de mim: se ela negar Maria, eu curo ela. Foi muito forte, irmão. Jesus falou para mim assim: ela vai ter que negar Maria para me curar ela. Está vendo por que Jesus não tem pacto com Maria, irmão? Muito sério isso. O catolicismo tem que largar Maria. Foi Jesus falou para mim, disse assim: minha sogra, se a senhora negar Maria, ele vai curar a senhora. Mas a senhora tem que negar a fé que a senhora tem em Maria, porque ele não tem pacto nenhum com Maria. Maria foi apenas uma serva dele, e ela vai carecer da misericórdia para poder ser salva. Ela não é salva, se não for ele. E ela balançou a cabeça, ela disse que negava Maria, na minha frente, na frente da minha esposa, de alguém que estava lá. Eu coloquei a mão sobre ela, em 2 dias ela estava de pé. Em 2 dias, irmão. Para quem estava usando fralda, para quem ajudava a carregar ela no colo, nós nunca pedimos ajuda para ninguém. Nós fizemos a nossa parte. A minha sogra não tinha uma ferida no corpo. A missionária foi uma grande mulher, uma grande filha. Eu queria que você visse agora o estado que ela estava, de tanta ferida que ela tinha no corpo, que ela não foi bem cuidada. E a minha mulher disse assim: irmão, será que a gente cuidou bem dela? Eu disse: irmã, fica em paz, a nossa parte a gente fez. Não tinha uma ferida no corpo dela quando a gente cuidou. Disse que ela estava bem acamada, usava fralda, a gente trocava a fralda nela. E eu levava no carro para socorrer ela. Não esperava nem chamar o SAMU. Eu pegava ela no colo e botava dentro do banco e a missionária segurava ela. E quantas vezes a gente levou para o hospital. E naquele dia Jesus fez um milagre. Eu tenho um testemunho, uma hora eu vou apresentar para você aqui, ó. Ela sentadinha lá dando testemunho, se você querer ver. Ela em plena saúde engordou e voltou à vida. Ela depois começou a fazer as coisas tudo errado de novo. O ser humano é assim, irmão. O ser humano não sabe valorizar o que Jesus Cristo dá. Quantas pessoas que Jesus Cristo me usou para curar, hoje não estão na presença de Deus. Aí quantas vezes eu perguntava a Deus: Senhor, por quê? O Senhor tem que usar a gente tem que sofrer uma ingratidão. Sabia que Jesus me usa pela misericórdia, irmão, ainda. Porque um dia eu cheguei e disse para Jesus, na sinceridade do meu coração: eu não quero ser mais usado. Eu não quero mais ser usado pelo Senhor para curar ninguém. Eu não quero mais, Senhor, porque dói demais. Eu disse para ele: dói demais. As pessoas são muito ingratas. Eu achei que não era assim, Senhor. Eu achei que as pessoas pelo menos agradeciam a você. Talvez um dia chegasse a agradecer: Senhor, eu agradeço a Deus e a Ti ter orado pela minha vida. Porque as pessoas pensam que a gente vai orar e só sai da igreja e vai orar. Não. Eles não marcam as madrugadas que a gente passa no monte. Eles não marcam as madrugadas que a gente passa em vigília, orando para que Deus nos dá.
Eu sei que aquilo que Deus dá, Ele não tira, irmão. Ele nunca tira da gente. Porque Ele não é um Deus que volta atrás. E pela misericórdia de Deus tem me usado ainda. Mas levou um tempo para cicatrizar as feridas. E hoje, lamentavelmente, a gente perdeu a minha sogra. Eu tinha como uma mãe. Que depois que a minha mãe morreu, a minha sogra me acolheu. Quem já perdeu a mãe sabe que é uma dor terrível. Eu estava com 18 anos e perdi a minha mãe e ganhei uma outra mãe. Ela tinha um jeitinho dela, os defeitos, mas era uma tremenda mãe para mim, graças a Deus. Eu nunca vou me queixar da minha sogra. Nunca vou dizer assim que toda sogra é má, como todo mundo diz, né? Tem que orar pela sogra, né? Quando ela estiver com febre. Ter cuidado da sogra. Irmão, eu comecei a ter alguns aprendizados no que a minha sogra passou, que o meu sogro está passando. Uma coisa eu aprendi, que a gente não deve juntar dinheiro, sabia? Sabe por quê, irmão? O meu sogro não pode controlar o dinheiro dele. A minha sogra não pode controlar o dinheiro dela, já pensou? Os filhos têm que controlar. Porque eles não estão em sã consciência, estavam doentes. Está vendo como a vida da gente vai se esvaecendo? E o que a gente vai levar, irmão? Se chega no final das contas, nem na conta bancária da gente não manda mais. Você está vendo como é que é a vida do ser humano? Eu chego lá, já vou chegar lá no finalzinho para você ver. Minha sogra... Eu estou dando esse testemunho para os irmãos também do YouTube. Entender o que é a vida, irmão. A minha esposa tinha que mandar meu sogro lá para perto do Rio Grande do Sul. A gente sentia assim que não deveria ir, entendeu? Eu sentia no espírito, mas eu disse, amor, leva para não dar confusão. Leva o meu sogro. E, lamentavelmente, quando eu estava lá, recebeu a notícia que meu sogro ia ficar internado lá. Chegou lá, só recebeu a notícia que a minha sogra tinha falecido. Imagina a cena. E voltar, por isso que eu pedi ajuda para os irmãos, mas graças a Deus, né, a prefeitura tomou de bom senso, já levou um carro rapidamente, foi se encontrar com um ônibus para trazer a minha esposa rapidamente, e chegamos ali, foi nos deixado ver o corpo. Ela foi dada com suspeita de Covid. Algumas coisas interessantes aconteceram. Eu ajudei a socorrer minha sogra não estava com febre. E só chegou no hospital, ela deu 40 graus de febre. Eles passaram pela maca comigo e me olharam nos olhos. Eu disse, onde é que vão levar ela? Essa gente vai levar para a área do Covid. Eu disse, de novo? Tem coisa errada. Tem coisa errada. Veio a falecer, eu disse, se a gente poderia ver ela. Aí o rapaz chegou e disse para mim, Angildo, porque eu sou muito seu amigo, eu vou deixar ver. Aí eu disse para a missionária, amor, não é bom você guardar lembranças boas da sua mãe? Só? Eu disse, não, amor, eu quero ver. Até foi bom. Para a gente tomar um choque de realidade. O que é a vida do ser humano? Principalmente nessa pandemia. Ele disse assim, eu não quero que vocês fiquem chocados, que vocês vão ver lá no necrotério. Vocês vão ver lá de uma maneira diferente. Irmão, a minha sogra estava envolto em aqueles plásticos de sulfilmes. Você já viu isso? Quando você enrola carne, você não quer mais o alimento, você enrola para não estragar. Pois ela estava enrolada dos pés à cabeça com aquilo. Se vocês querem ver, ela está ali. A minha esposa foi lá e desabou. Eu disse assim, eu posso lá ver também. Na hora que eu fui lá, eu tomei um choque na realidade. O que é a vida do ser humano? Eu pude estar um pouco assim, olhando assim, vendo assim, meu Deus, acabou a história. Entrou para a eternidade hoje. Não levou nada. Está em volta em isso filme. E depois é jogado dentro do saco preto, botado dentro de um caixão, passado silicone e ninguém mais abre. E manda para a família. E a família pode ficar pelo menos 1 hora só com o caixão. E já tem que correr direto para o cemitério. É muito dolorido.
Até para nós foi bom porque a gente tomou um choque de realidade para ver a realidade das coisas, para ver realmente como funciona. Sabe o que eu tive lá e saí do necrotério? Sabe o que eu pensei, irmãos? Diante de Deus, eu vou falar isso para vocês. Eu queria que vocês estivessem lá, cada irmão estivesse vendo, para me poder dizer para você que está vendo aqui, irmão, ó, tudo vai acabar aqui, ó, em cima de uma mesa fria. Essa tua arrogância, às vezes prepotência que a gente tem, irmão, aqui dentro, que é quebrado até no talo, na hora que você veja o negócio daquele. Sabe o que eu pensei quando eu saí de lá? Como eu queria que meus irmãos estivessem aqui, um por um, para me poder trazer aqui dentro e mostrar aqui. Abre o saco aí. Ó, essa aí era a minha sogra. Um dia atrás, ajudei a socorrer ela, pegar na mão e botar dentro do bombeiro. E agora está dentro de um saco plástico preto, envolta em insufilmes. É sempre que eu digo para você, a melhor coisa, irmão, para a gente quebrar esse paralelo de Satanás que tem aqui dentro, é a gente visitar umas coisas assim. A gente ter coragem de dizer assim, deixa eu ver, para a gente ficar, mas tem que ficar traumatizado mesmo, para levar para o resto da vida. Para que quando a gente querer se orgulhar, a gente querer se exaltar, o Pai vir tocar na nossa lembrança. Não esquece que vai acabar tudo lá. Vai acabar tudo no insufilmes também. Vai acabar em cima de uma maca branca. Então a história da minha sogra acabou ali. Não tive nem oportunidade de orar. Fazer o quê? A vida é assim. Eu queria ter uma oportunidade de poder orar no enterro dela, mas não me foi cedido nem oportunidade. Porque a família não reconhece eu como profeta de Deus. Mas o milagre foi testificado. Deus testificou que eu sou usado por Ele. Mesmo eles não reconhecendo, mesmo eles querendo me humilhar, mesmo eles querendo trazer outra pessoa para orar no meu lugar, sabendo que eu sou pastor. Ficou marcado um milagre na vida da minha sogra, que ninguém conseguiu fazer. Ninguém. O Jesus dele não conseguiu fazer. O meu Jesus conseguiu. O Jesus que vocês servem aqui conseguiu fazer. O Jesus das outras denominações não deu cura para minha sogra, mas o meu Jesus, aquele que você serve, deu. Isso ficou marcado para sempre. Eu vou trazer o vídeo, está relatado em vídeo. Foi as outras denominações todas lá. Deus vai te levantar, não levantou. E quando eu ia orar por ela, Deus testificado no meu coração, não precisava nem orar por cura. Eu só abençoava, seja feita a tua vontade, Senhor, porque Deus já estava aborrecido com a minha sogra. Estava aborrecido com ela. Porque Deus é um Deus de sentimento, irmão. É por isso que eu digo, pega a palavra do profeta aqui e agarra com as duas mãos, porque a oportunidade pode ser ímpar. Que Deus dá. Se Deus nos dá a oportunidade, vamos agarrar com as mãos em nome de Jesus. Amém? Para a gente não perder a nossa coroa. Para a gente não perder a nossa coroa. E eu fico feliz porque o nome de Jesus Cristo foi glorificado através da minha vida. E eu tenho testemunho em vídeo. E eu vou guardar para sempre, em nome de Jesus Cristo. O Jesus do pastor Angildo fez o milagre. E todo mundo soube que não foi o Jesus da católica, não foi o Jesus da assembleia, da quadrangular, da congregação, foi o Jesus que o pastor Angildo serve, que fez o milagre na dona Verônica. Foi esse. E fecho. Quanto mais trazia lobo para minha sogra orar por ela, mais ela piorava de saúde. Eu não entendia. Quanto mais ele colocava a mão sobre a minha sogra, mais ela piorava de saúde. Eu não entendia. Eu acho que o pai estava aborrecidaço com ela. O pai estava chateadaço. O pai estava chateado mesmo. Porque quando eu coloquei as minhas mãos, o pai trouxe a saúde. E quando ele colocava as mãos, mais ela piorava. Quanto mais eles oravam, mais piorava. Quando antes de levar ela para o SAMU, que eu ajudei a levar, eu coloquei as mãos sobre ela e disse: Senhor, não esquece dela. Não esquece dela, Senhor. Que seja feita a tua vontade.
Não esquece da minha sogra, não. Aí me fez lembrar de quantas vezes a gente estava orando por ela. Quantas vezes a gente estava intercedendo. Quantas vezes a gente pediu oração pelos irmãos. E eu pude colocar as minhas mãos antes dela ir para o hospital. Não apareceu os lobos lá para orar pela última vez. Deus me deu a oportunidade de orar pela primeira e pela última vez por ela. E a última vez eu orei segundo o que o Senhor colocou no meu coração, que seja feita a sua vontade. Porque quando a gente ora pelo Espírito, a gente fala que o Espírito Santo de Deus quer. A gente não contraria a oração do Espírito. Eu disse, Senhor, eu oro aqui e que seja feita a sua vontade. Chegou o SAMU, o bombeiro. Pegamos ela, colocamos na maca e levou para o hospital. E de lá não saiu com vida. Nossa vida não é nada, irmão. Nossa vida não é nada. Quero agradecer nossos irmãos, em nome de Jesus. Não esqueça, amanhã, programa Meio-Dia com Jesus. Domingo, você é o nosso convidado. Vai estar aqui a partir das 19h30. Você é o nosso convidado em nome de Jesus Cristo. Tudo vai melhorar, a gente vai voltar para o combate em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Isso é só mais um vento que se levanta para querer derrubar o profeta, mas quem pode derrubar é só o Pai. É só o Pai que pode me derrubar. Eu encontro você aqui, em nome de Jesus. Nossos irmãos estão conectados. Amém. Um abração a vocês, Deus abençoe. Obrigado pelas orações. Obrigado pelas orações que fizeram pela minha sogra. Esse vídeo vai ficar marcado, em nome de Jesus. Daqui 1 ano, 2 anos eu venha ver o vídeo. Talvez que eu venha estar um pouco melhor. E poder ver que a gente passou um vale, mas a gente cantou o hino da vitória. Em nome de Jesus Cristo. Aplauda o nome santo do Senhor. Fique em paz, que o Senhor vos acompanhe. Glória. Você pediu oração aí, Obra?